Além da parte de orçamento, o software também tem recursos para fazer a extração de quantitativos. Então são tabelas, nesse caso não vai ter o custo associado, né? Essas tabelas são todas configuráveis dentro do software. Então basicamente eu posso escolher quais elementos vão ser representados nessas minhas tabelas. Então eu tenho tabelas para cada tipo de elemento. Tem tabelas para map, tem tabela para ambiente, para porta, para janela, para blocos, para guarda-corpo, né? Então cada componente do software eu posso representar também em janela. Todas as propriedades podem ser filtradas, então, ou seja, eu escolho qual que é a informação que eu quero representar. Então no caso aqui, por exemplo, das escadas, eu estou dizendo número de espelhos, as alturas, a pisada, revestimentos, se tem ou não patamar, né? Então eu crio a minha tabela, posso exportar essas tabelas para Excel. No caso de ambientes, eu também posso ver se eu quero ver ou não aquelas zonas arquitetônicas, a classificação, a geometria, né? Se quero indicar, por exemplo, os coeficientes, né, de ventilação, coeficientes aí de áreas de abertura, número de janelas, número de portas, então ele calcula todas essas aberturas, né? Posso organizar essa informação também em função dos níveis, né? Então aqui eu tenho os pavimentos. Posso criar subtotais, então, por exemplo, eu quero saber o total de superfície do pavimento superior, então eu crio um rodapé. E dentro do rodapé eu quero, por exemplo, atribuir uma propriedade soma. Então ele vai lá e fala que, olha, seu pavimento tem 156 metros quadrados. Então ele vai me gerando também todos esses parciais. E ao final eu posso ter uma somatória, por exemplo, de todos os pavimentos. Então tudo isso eu consigo ir criando essas subdivisões dentro das minhas tabelas. Posso fazer, né, esses agrupamentos, e todas essas tabelas elas podem ser inseridas também na sua prancha, né? Então eu posso pegar essas tabelas e simplesmente posicionar essas tabelas na minha prancha. Eu posso configurar, nesse caso, tamanho da tabela, tamanho de fonte, né? As colunas a gente representa direto, né? Dentro do item, né? No caso da própria tabela, e eu posso ter também todas essas configurações, incluir, né, todos esses objetos, esses elementos no nosso projeto executivo ou de prefeitura. Um outro recurso que é muito interessante dentro do software, né, e a gente trabalha como um ambiente próprio também, é a gestão dos projetos de reforma. Um outro recurso muito interessante da ferramenta é a modelagem de instalações, né, é a parte de map. O software permite que a gente faça a modelagem de instalações hidráulicas, de ar-condicionado e também de instalações elétricas dentro do software. Então, aqui a gente tem a possibilidade de introduzir, né, os componentes. Então eu trabalho modelando diretamente em 3D, né, em vez de uma planta ou de um corte, eu já faço direto no 3D. Então, ferramentas que me capturam, né, as alturas exatas dos componentes. Você pode ver que ao introduzir os elementos, né, o software já introduz todas as conexões também de forma automática. Então aqui já fez o T, já fez a curva, né? Um outro recurso bem interessante é o corte dinâmico. Então, ou seja, o que é o corte dinâmico? Quando você está fazendo o lançamento de um componente, você pode ver que os elementos adjacentes eles vão sendo cortados, né, e ocultados de maneira que você possa visualizar melhor os elementos que você está introduzindo. Os objetos, todos eles são paramétricos, né? Então eu posso definir, por exemplo, aqui no caso de um radiador, o número, né, de componentes, né? Então ele já ajusta o 3D para isso, e toda a parte de representação gráfica, né? Então eu posso gerar
os desenhos, inserir toda a parte de etiquetas, né, com os diâmetros, os materiais, legendas. Então tudo isso são personalizadas, né, e podem ser inseridas aí dentro do nosso projeto em qualquer uma das vistas, né. O processo de geração da documentação, ele usa os mesmos recursos que nós vimos para o projeto arquitetônico. Além disso, sempre a gente consegue também gerar toda a parte de 5D, né? Mesmo desse ambiente de orçamentação. Então, uma vez que eu seleciono meus componentes, eu habilito, né, e faço o orçamento 5D. E tudo o que eu projeto dentro do software, eu tenho a possibilidade de exportar em IFC, posso reconhecer os objetos também arquitetônicos e converter em objetos de map. Então, para isso, eu vou especificar para o software onde estão os conectores em relação à tubulação. E uma vez com os conectores definidos, eu posso fazer o lançamento junto com a tubulação já existente. Então, é uma forma muito rápida e precisa e simples de se trabalhar com map. Temos também toda a parte de modelagem externa, né? Então, no caso da modelagem externa, a gente tem a modelagem dos terrenos, né? E depois toda a parte de aterro, cortes, taludes, todos os elementos. Então, eu tenho duas maneiras de trabalhar: ou desenho e importo as curvas de nível, ou indico as curvas de nível do software, ou eu tenho uma integração direta com o Google Maps. Então, nesse caso, o software já importa, né, todo o relevo que foi definido no Google Maps. Ainda nessa parte de áreas externas, a gente sempre tem a possibilidade de fazer os ajustes, né, dos elementos. A gente pode definir, por exemplo, áreas que a gente vai fazer escavação, né? Então o software já faz a escavação. Posso criar taludes, né? Então ele cria os taludes. E o software, ao fazer esses movimentos de terra, já vai me dando os volumes de corte e aterro para cada um desses componentes, né? Então, esses cálculos já são representados diretamente dentro do software. Podemos simular espelhos de água, jardins, né? Então, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de distribuir as espécies desejadas, né, dentro de um determinado ambiente, né, uma determinada região, e aí eu posso controlar, inclusive, como que eu quero a distribuição. Eu posso usar até 3 espécies e definir qual que é o percentual de cada espécie dentro dessa distribuição automática. E o software integra também com o SketchUp, né? Então eu posso editar. Então aqui no caso do banco tinha 2 tábuas e um apoio, que lá no SketchUp eu mudei para 3 tábuas e 2 apoios e incorporei os elementos no projeto. E toda a parte de representação gráfica e também de orçamento ficam disponíveis dentro desse ambiente de áreas externas também, né? Então, tudo que eu modelo dentro do software, eu consigo usar o 4D, usar o 5D, usar a parte de recursos de renderização. Então, todos os ambientes são integrados dentro do software, né? E aqui a gente tem uma visualização em forma de filme de tudo aquilo que foi projetado na área externa. Um outro ambiente é o ambiente de renderização em tempo real, né? O RTBIM, ele é um opcional dentro do software, né? Então eu posso ter edifícios com ou sem o RTBIM. E no caso da renderização em tempo real, é um recurso do software exatamente para criar essas apresentações, né? Então, uma vez que eu tenho esse ambiente de renderização em tempo real, pode ver que eu estou trabalhando no modelo renderizado, né? Então aqui eu consigo definir, por exemplo, cenas, e a partir dessas cenas ter um filme com toda a sequência, né? Então caminhamento. Tem a possibilidade de fazer tomadas externas, então tem uma visualização, né, externa aí de toda a edificação projetada.
eu consigo colocar efeitos, né? Então, por exemplo, esse primeiro efeito é um efeito de profundidade, né? Então, eu tenho o edifício e eu tenho a árvore. Eu seleciono um e desfoco o outro, né? Então, eu seleciono a árvore e desfoco o edifício. Efeitos, por exemplo, de chuva, de neve, né? De efeitos climáticos, o vento, tá vendo? A árvore mexendo lá no fundo. E quando a gente ativa, né, pode ver que a própria propriedade do material também foi alterada, né, foi adaptada para aquela nova realidade. Um outro efeito bem interessante é o efeito de grama. Então, pego, por exemplo, uma área em que eu tenho a grama, aqui eu só tenho a textura aplicada, mas se eu aplico o efeito de grama, eu vou ter exatamente esse efeito mais realista desses ambientes em que eu tenho a grama inserida no projeto. E além disso, eu posso controlar toda a parte também de iluminação, seja iluminação natural, por exemplo, para fazer o estudo, né, de sombreamento, posição do sol em relação, né, à nossa edificação. Posso controlar a iluminação também artificial. Então, aonde eu tenho luzes, eu insiro todos esses pontos de luz dentro do ambiente. E o software, ele também tem uma aplicação bem interessante para toda a parte de projeto de interiores, né? Então, uma vez que a gente tem aquela vasta biblioteca, possibilidade de compartilhar biblioteca da 3D House e do SketchUp, os objetos próprios do sistema, você tem condição de criar todo o projeto de interiores dentro do software, fazer essas apresentações profissionais e ter, né, um resultado bem satisfatório aí a partir do nosso sistema.